Com o passar dos meses, o que todos nós desejávamos começa a acontecer. A crise econômica, que ainda é grave, claro, já dá alguns ares de diminuição. Quando o comércio e a indústria mostram otimismo, o sinal é que as coisas vão mesmo melhorar. Essa boa expectativa para os próximos meses é o assunto de hoje do quadro Falando Economês. Depois de meses e meses amargando números negativos, tudo indica que começa a aparecer uma luz no fim do túnel. Pelo menos é o que revela uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que aponta que aumentou em todo o Brasil a confiança dos empresários do comércio entre abril e maio. O indicador avançou de 4,3 pontos para 70,9 em maio. O índice de expectativas, o IECOM, que também entra no cálculo do indicador geral, subiu 5,5 pontos este mês, chegando a 80,3 pontos, o maior valor desde maio do ano passado. O que mais contribuiu para a alta foi o item que mede o grau de otimismo com a evolução das vendas nos 3 meses seguintes, que cresceu 5,8, atingindo 79,9 pontos. As boas notícias também repercutiram por aqui. Segundo uma outra pesquisa, desta vez da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, o índice de confiança do empresário industrial goiano também teve alta de 5,2 pontos e saltou de 40,1 para 45,3 pontos, sendo esse resultado o melhor desde janeiro de 2015. Estaríamos no começo do fim da crise? Bom, para falar sobre as expectativas e também sobre isso, né, do começo do fim, será que a gente está aí chegando nesse ponto? Eu vou conversar agora com o coordenador técnico da FIEG, Wellington Vieira. Oi, Wellington, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E aí, será que a gente já pode falar que está começando a ver o fundo do poço? Porque a gente parece que estava abaixo do fundo do poço, né? Na verdade, nós estamos num processo de reduzir a desconfiança. Não podemos dizer ainda que há confiança dos empresários e, se não há confiança, ainda não há investimento significativo. Mas, pelo menos, parou de cair a desconfiança, de aumentar a desconfiança e começou a recuperar um grau de, não diríamos otimismo, mas pelo menos de reduzir a desesperança das empresas, que muitas fecharam. Basta a gente ver na cidade o tanto de lojas que estão para ser locadas, porque as empresas tiveram que parar e encerrar suas atividades. Mas estamos esperançosos de que seja um processo de recomeço. Isso influencia, de repente, assim, até mesmo em todos nós, né, que somos consumidores, de repente a gente já começa a ter mais planejamento, fala, não, a gente já está podendo gastar um pouquinho mais? Por enquanto, acho que ainda não. Não. Em Goiás, a situação é um pouco melhor que no Brasil. Esse ano, por exemplo, nós estamos positivos na geração de emprego. Já geramos mais de 11 mil empregos esse ano, mas isso é normal, porque a nossa indústria, e principalmente a indústria, retoma as contratações em fevereiro e vão até setembro contratando. Mas as coisas estão, aos poucos, melhorando em termos de expectativa, em grande parte devido ao processo de impeachment que deslanchou e as empresas viam o governo que está afastado como incapaz de retomar as rédeas da economia brasileira, então só isso já mudou um pouco a expectativa. Para o segundo semestre, hoje a gente está aí entrando, né, 1º de junho, mas a partir de julho aí a gente já começa a ter alguma sinalização. Eu acho que eu fico sempre tentando achar alguma coisa boa aí, né? Tudo vai depender do sucesso dessa equipe econômica que assumiu, liderado por um goiano, o Henrique Meirelles, que promete muito, tem pessoas de alta competência nos diversos postos chaves da economia, mas tem uma série de grandes desafios a vencer, principalmente em termos de mudança de regulamentação, de legislação, que depende do Congresso. Então vai depender de força política do Congresso, vai depender da eficácia das medidas, mas a gente gostaria que pelo menos a queda do PIB esse ano fosse menor do que do ano passado, para que abrisse uma expectativa de recuperação em 2017. Wellington, o senhor que está lá, né, dentro da FIEG há tantos anos, acompanhando tudo isso aí, qual seria uma realidade mesmo? Por exemplo, muita gente fala que só lá para 2018, né, a gente está em 2016, dentro da realidade que o senhor vive, dentro da FIEG, o que dá para a gente ter
respirar aí? Olha, a indústria, para retomar, a indústria brasileira, porque a situação no Brasil é mais grave do que em Goiás, para retomar os níveis de 2013, ela deve ir pelo menos até 2018. Porque nós perdemos muito, 2014 foi praticamente empatado, 2015 foi mais de 3%, aliás, a indústria perdeu 8% do PIB da produção só no ano passado. Esse ano a gente deve ficar também por volta de entre 6% e 8% de perda. E aí a esperança é que no ano que vem comece a recuperar isso devagar para que em 2018 abra uma perspectiva de chegar ao patamar onde a gente estava e que o próximo governo que vai ser eleito para atuar a partir de 2019 já encontre o país estabilizado e com um processo de crescimento retomado. O senhor acredita que os próximos meses agora que a gente tem vão ser praticamente decisivos? Esses próximos meses eles são fatais, porque a gente não ouve mais falar de impeachment, as coisas estão paradas. Há uma consciência de que o governo que saiu, independentemente de ideologia, de qualquer coisa, há uma consciência que ele não tem condições de mobilizar as forças produtivas do país para retomar investimento. Sem investimento não há emprego, sem emprego não há consumo. Então vai depender muito dos próximos 4 meses o desfecho do impeachment e vai depender também da capacidade que esse governo transitório que está aí tenha de negociar as modificações que o Brasil precisa em termos de políticas, de política econômica e em termos de reforma da estrutura brasileira. Reforma do governo, que já começou, reforma da economia, reforma trabalhista, reforma tributária. Tem uma série de desafios pela frente que, para a gente pensar, não dá para entender por que as pessoas brigam para estar lá dirigindo. Com certeza, porque o negócio não é bonito, não, a situação é difícil. Mas, de qualquer forma, a gente torce, claro, para que tudo aconteça. Afinal de contas, é a vida de cada um de nós que está aí, sendo, de certa forma, dirigida por todos eles que estão lá. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Nós que agradecemos e gostaria de deixar um recado aos trabalhadores. A indústria está contratando. Olha esse ano, que legal. No mês passado, nós contratamos quase 3.000 trabalhadores. A construção civil começou a contratar de novo e as empresas são cada vez mais exigentes em termos de qualificação. Então, as pessoas que estão procurando emprego, procura o Senai, principalmente para a indústria, procura o Senai, procura se requalificar, aperfeiçoar os seus conhecimentos para facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. Que notícia boa para o finalzinho aqui da nossa conversa. Muito obrigada. Uma notícia ótima. Portanto, gente, vamos aí se aperfeiçoar, trabalhar, estudar mais para conseguir esse emprego. Obrigada, Wellington.